Fala galera, estamos aqui na resenha literária. É sempre um prazer estar com vocês, né? Essa aqui é a ideia do podcast. Esse é como se fosse uma conversa de bar, que tô eu, um convidado muito especial hoje, né? O meu amigo Henrique, que a gente já trabalhou junto, é um cara que eu admiro muito. E o terceiro convidado é sempre você que está aí na sua casa, na sua academia, sei lá onde é que você está escutando esse podcast, sentado aqui com a gente, trocando uma ideia sobre o livro, tá? O livro de hoje é sobre quem pensa e enriquece, mas antes da gente entrar no livro, eu quero que o Henrique se apresente também, que ele fale com vocês, que a gente comece a ter nossa troca, né? Perfeito. Pô, obrigado primeiro aí pelas palavras, né, Lucão? Eu e o Lucas, legal poder receber esse convite, porque a gente trabalhou anos atrás aqui juntos, né, durante alguns anos, e sempre foi um cara aí que eu também admiro muito. Então, irmão, saiba que a recíproca é verdadeira, né? Tivemos algumas parcerias de negócio juntos. E também com você que está em casa ouvindo, né? Vai ser uma honra a gente poder dividir um pouco aqui da nossa troca com vocês também, né? Eu, só para falar um pouquinho da minha trajetória, né? Tenho 16 anos aí, né, de carreira, 10 como administrador e também especialista na parte comportamental, né? E também na parte estratégica de negócios. E, cara, para mim a leitura é uma coisa que é indispensável, né? E assim como eu falo para o Lucas, né, que ainda não estou no nível dele, né, de leitura, mas para mim é indispensável tanto treino, né, time que treina corpo e mente, como o Lucas fala também aí. Perfeito, mano, perfeito. É isso aí, tem que treinar o corpo e a mente. Não adianta também ser aquele cara saudável, mas sem ideias boas, e nem ter ideias boas e não conseguir colocá-las em prática. Mas, cara, vamos entrar aqui e falar sobre o livro, né? O livro dessa semana aqui, desse episódio, é o Quem Pensa e Enriquece. Eu sinto que algumas pessoas têm meio que um certo preconceito com o livro, né? Como se fosse aqueles livros de... como se fosse uma autoajuda barata, alguma coisa. E eu, pessoalmente, eu gostei muito de ler esse livro quando eu li há vários e vários e vários anos atrás. Eu li já mais de uma vez. Eu queria saber, cara, se você gostou do livro, como é que foi a sua experiência com a leitura? Bom, Lucão, eu também li esse livro já tem bastante anos, né? Cara, acho que deve ter bem uns mais de 20 anos que eu, se duvidar que eu li esse livro, acho que um pouquinho mais, uns 15 anos, bota aí. E para mim eu gostei bastante, né? Porque além de ter lido lá atrás, ele virou várias chaves assim na minha mente e abriu minha cabeça aí tanto para os negócios como para a parte de desenvolvimento pessoal. Então, para mim, assim, foi bem significativo na minha trajetória aí, na leitura e nos negócios também. Cara, muito bom, mano, muito bom. E assim, antes de a gente entrar, de mergulhar logo no livro, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, assim, para quem elas indicariam esse livro. Se você pegou esse livro e falou assim, cara, esse livro aqui serve para quem? Para quem você acha que poderia indicar esse livro? Para quem você acha que não serve também? Se você tiver alguma pessoa que você acha que não deveria ler esse livro, o que que você acha? Perfeito, Lucão. Cara, eu sempre gosto de falar que tudo depende, né? Mas é um livro que eu recomendaria para todo mundo, assim, que é um livro que eu acho que é bem amplo, né? Um conhecimento ali, levando em consideração que o Napoleão Hill basicamente estudou sobre sucesso 25 anos, né? Para poder trazer esse conhecimento aí todo mastigado ali e de bandeja para a gente. Então, eu acho que isso é rico de acesso para todo mundo. Porém, mais ainda, né, eu recomendaria mais ainda para todos aqueles que desejam não só construir riqueza, mas também poder libertar suas mentes através da consciência. Né? Consciência essa, como diria lá no livro Poder do Agora, né? Que a gente vê no livro que você não é os seus pensamentos e nem os seus sentimentos, né? Mas a gente é o observador. Então, eu acho que o livro ele traz muito isso, né? Sobre você poder saber controlar os seus pensamentos e não ser controlados por ele. E também ter opinião própria e poder influenciar, né, outras pessoas, se influenciar e influenciar outras pessoas e não se tornar aquela massa de manobra, né? Que é aquela frase, né? Que quem não tem conhecimento fica refém de quem tem, né? Então, acho que o de livro no geral, mas esse muito forte, ele traz a pessoa conseguir, de fato, libertar a mente ali através de aprender a pensar.
beleza? E você, Lucão, o que você acha da... O que você Cara, indicaria para quem? concordo com você, irmão, concordo com você. Ele é um livro que ele fala muito sobre isso, você se tornar uma pessoa que pensa de forma independente, né? Eu acho que é interessante. Eu sempre acredito que a teoria e a prática elas tendem a convergir para o mesmo ponto. Só que nem sempre é tão. A teoria e a prática são 100% iguais, vamos botar assim. Então, o fato dele ter pego várias pessoas que, na época, né, que ele escreveu o livro, são pessoas que na prática tiveram muito sucesso, e essas pessoas falarem o que elas julgavam que era importante ele ter feito como se fosse um grande apanhado de todas essas dicas, para mim faz o livro se tornar muito mais valioso, né? Porque uma coisa é você, não, eu estudei aqui e tudo indica que esse aqui são as diretrizes para você ter sucesso e tal. E às vezes são pessoas que não tiveram sucesso de fato, né? Que estão ensinando isso. E ele pegar pessoas que realmente são pessoas que são ultra bem sucedidas dentro daquele período que o livro foi escrito, isso para mim já por si só é uma coisa que faz eu querer olhar o livro com outros olhos, né? Eu pessoalmente eu não achei o livro gostoso de ler, porque acho que tem muito isso também. Eu acho que tem vários livros que têm lições que são muito importantes, mas eles não são prazerosos de ler. Então você lê porque o que está ali é importante para você, mas não necessariamente vai ser uma leitura que você vai falar assim, nossa, que maravilha está sendo ler o livro. Para mim não foi, mas foi tão importante que eu li duas vezes, né? Então assim, realmente acho que o conhecimento que está ali é bem importante. E ele, no começo do livro, inclusive, ele fala que ele deixa uma coisa meio que assim mascarada, né? Tipo um segredo, alguma coisa assim, e que ele fala que ele vai citar esse segredo com alguma frequência ali durante o livro, e que se as pessoas entenderem esse segredo especificamente, a leitura do livro por si só já basta, né? Vamos botar assim. E assim, cada um, eu já falei com algumas pessoas sobre isso, algumas pessoas têm uma visão do que é esse segredo, outras pessoas têm outra visão e tal. Para você, qual é essa grande chave, essa grande dica que ele deixa ali no livro que faz valer na visão dele, né, a leitura como um todo? Perfeito, Lucão. Como você falou, né? Eu acho que tudo tem, sempre dá para ver por vários âmbitos diferentes, e isso é muito legal, né? Eu acho que isso aí já traz ensinamentos de várias formas, né? Primeiro, eu gostei bastante quando ele coloca isso, né? Que se você entende esse começo, tu já poderia deixar de ler o livro, né? Que você já teria entendido tudo, digamos assim, e que se você entender a mensagem, você já tem 50% da resposta dentro de você. Então, eu gostei bastante porque traz aquela concepção de que tudo vai do olhar do observador, que tem a mensagem que a gente passa, mas a pessoa, dependendo do que ela já está desenvolvida, do que ela já tem de conhecimento, das associações dela, né, a, a, a ótica dela vai trazer uma percepção diferente e ela chegar a respostas ou não. Então, se a pessoa ela não está desenvolvida, ela não vai chegar nas respostas que ele quer passar, e cada pessoa lê um livro de forma diferente, né? Então, isso eu já acho bem legal. O segundo ponto em relação a isso, que eu achei uma aula, que é uma aula de storytelling, né? Que ele já faz você criar essa curiosidade e entrar como se você estivesse tentando desvendar ali algum mistério e ficar mais focado em descobrir ali a mensagem principal que ele quer te passar. E ele fala que está em todos os capítulos do livro, tem alguma coisa. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acredito assim que seja essa chave principal que você vê repetindo em vários capítulos e está ali muito forte no começo. Eu acho que é um conceito que tem até em outros livros, né? Lá até de finanças, que fala, não sei se eu já vou falar sobre PSA, já, né? Pode O continuar, PSA, pode continuar. o PSA é o pensamento que gera sentimento, que traz ação e com isso o resultado. Então, eu diria que a chave que ele passa não seria apenas uma coisa, mas é um conjunto de coisas que você consegue gerar ali os resultados almejados, né? Não só da riqueza financeira, mas como um todo, beleza? E na tua concepção, o que você enxergou em relação a isso, Lucas? Pô, eu acho muito maneiro. Primeiro, essa dinâmica dele falar exatamente, deixar isso um pouco em aberto, porque gera uma conversa, né? Eu acho que as pessoas
vão ter visões diferentes, porque você chega para ler o livro, são pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com backgrounds diferentes, mas a minha é bem parecido. Já vi outras respostas, mas a minha resposta é bem parecida. A minha resposta é que quando eu peguei o livro e entendi, era basicamente os pensamentos são como se fossem criaturas, né? É uma coisa que você vê nascendo, vamos colocar assim, na sua própria mente, e você pode alimentar aquilo e se tornar algo maior, e até algo que pode possivelmente te controlar, ou não, mas assim, você não é de fato aquele pensamento, você é como se fosse uma pessoa que você está observando e você tem a opção de engajar ou não com aquilo, né? E eu acho que isso é muito legal, porque quando você tem essa visão, e foi uma coisa que eu demorei muito para aprender, né? Não, nos meus primeiros, sei lá, 20 anos de vida, eu com certeza não sabia essa informação, eu acabava acreditando que eu era o que eu pensava. Então você meio que se torna refém dos pensamentos que vêm na sua cabeça. E aí, às vezes, vão vir pensamentos que não são legais, né? Às vezes vão pensamentos que você está num ambiente que, sei lá, não é propício para você pensar certo tipo de coisa, ou às vezes você está num grupo de amigos que todo mundo está fazendo uma coisa e aquilo te influencia, e você começa a achar que você é aquilo também. Então, acho que quando você cria um distanciamento entre o que você pensa e quem você é, isso te dá um espaço de manobra muito interessante. Para mim, pelo menos, foi uma coisa que revolucionou assim a minha vida de várias formas diferentes. Me deu uma flexibilidade, não só no momento presente de ser quem eu gostaria de ser, mas também de almejar ser uma pessoa diferente, porque a partir do momento que você consegue ter, né, esse distanciamento, então você consegue moldar quais são os pensamentos que você quer focar. Então você consegue também moldar a pessoa que você vai ser, porque a gente não deixa de ser o resultado dos pensamentos que a gente vai tendo ali e tal. Eu acho muito legal. Inclusive, ele fala também sobre como você consegue é, controlar esses pensamentos e tipo moldar esses pensamentos de alguma forma, né? Tipo assim, fomentar pensamentos mais específicos que vão ser mais vantajosos para você. Você tem hoje você faz alguma coisa, você tem alguma atividade que faz com que você tenha pensamentos que sejam mais benéficos para você? Perfeito, Lucas. Cara, bem legal, né, o que você falou. Acho que bate muito com o que eu penso também em relação à questão anterior. Com relação aos pensamentos, eu até ia trazer, vou até trazer um conceito que eu gosto bastante. Não sei se você também já ouviu falar, e vocês de casa também, que tá em relação a isso, né, do Carl Jung, que ele fala como se a nossa vida ela tivesse dividida em duas partes, né? A primeira, basicamente, nós adquirimos crenças e valores, né, através da influência, na relação que você falou, né, nos ambientes ali que a gente mais convive. E na segunda metade, nós passamos como se fosse por um processo de metanoia, que normalmente as pessoas têm, cada pessoa passa por esse processo numa idade diferente, beleza? Mas normalmente as pessoas já vêm para essa segunda fase da vida mais velha, normalmente até perto dos 30 e tantos, 40 anos, né? Onde elas passam nós conseguimos enxergar, né, que essas crenças e valores podem não ser verdades absolutas, né? E passamos por um processo de transformação, mudança de pensamento e uma maneira de viver diferente, né? Então, eu acredito muito nisso, tá, Lucas? Que a gente acho que começa a ter consciência, né? Acho que tem muita gente que não tem, ainda não tem, e eu mesmo já fui essa pessoa, talvez na adolescência ali, que não tem consciência que nós não somos nossos pensamentos, né? Como diz muito forte está ela no Poder do Agora também, né? E começa a ver que consegue ter controle desses pensamentos, né? Então, eu vejo que o primeiro passo é a pessoa tomar essa consciência, né? De que nós somos o observador desses pensamentos, né? E que a gente consegue gerir eles, né? E eu vejo hoje que tem muitas ferramentas, né? O legal aí que hoje em dia era da informação, né? A gente tem N possibilidades diferentes e algumas que eu gosto bastante, que é até interessante, né? Trazer para vocês. Tem uma que fala até no livro do Essencialismo, né? O livro, leitura mesmo já é uma forma de absorver conteúdo e pensamentos positivos, né? Vou puxar a sardinha aqui no podcast do Cara dos Livros, né? Mas leitura já é uma ferramenta muito poderosa para isso, né? Onde você consegue se conectar com pessoas que são gênios ali, digamos assim, ou que têm muito conhecimento, vasto conhecimento, que está tudo ali num livro. E você consegue absorver aquilo e nutrir tua cabeça com coisas boas, né? Já uma forma, podcasts, né, como esse, enfim. Tem várias ferramentas que você já pode nutrir tua cabeça de coisas boas. Agora,
para cuidar dos pensamentos em si que você tem, que eu tenho, eu gosto muito de uma coisa é me entediar, que é uma coisa também que um conceito que vem muito forte do Jung, também que é um cara que eu pensador, né, da psicologia que eu gosto bastante. E ele fala que hoje, nos dias de hoje, né, a galera junguiana fala que as pessoas elas não se entendiam mais, né? Por quê? Toda hora a gente está sobre efeito de Instagram, das telas, de tudo quanto é gente tentando chamar nossa atenção, né? E a gente dificilmente consegue se entediar. Então, o tédio, entre aspas, né? Você consegue dar espaço para o teu cérebro para ele pensar, você analisar tais pensamentos, né? Poder também usar essas ferramentas de uma forma induzida para você refletir um tema específico, né? Outra forma é a meditação, né? Tem várias formas de meditação. Você fazer não só, como eu falei, né? Ter toda hora inputs ali de estar vendo novas informações, aquela coisa toda, mas você se colocar de alguma forma em outputs, né? Que seria o quê? Você botar para fora toda essa carga de informações que você tem botado para dentro toda hora. Então eu gosto muito de pegar uma folha, Lucas. Em alguns momentos, ainda mais quando estou estressado, quando, enfim, estou querendo resolver um problema, eu pego uma folha de papel e eu começo a botar tudo que está vindo na minha cabeça de forma aleatória. E aí depois eu me questiono, né? Qual a verdade por trás disso? Eu realmente penso isso ou tipo, eu começo a analisar e gerir esses pensamentos e após isso, né, também, além da gestão ali dos pensamentos, você consegue construir um enredo adequado para os objetivos que você quer, né? Então é por aí. E por último, a pessoa também pode fazer um psicólogo, né? Enfim, um terapeuta, um coach, enfim, poder se ouvir, falar, se ouvir e questionar. Então são algumas das muitas ferramentas aí que eu acho bacana. Você tem alguma específica, Lucas, que você utiliza hoje? Cara, então, tem duas, assim, que são as minhas principais, né? Eu acho que tem várias ferramentas. Essa questão do tédio é uma coisa que, para mim, por exemplo, foi muito, muito importante. Inclusive, eu acho que a parte do tédio, para mim, funciona até melhor quando a questão é de criação. Quando eu quero criar algo novo, eu preciso ter um momento de tédio, porque se eu não tiver, não tem espaço para eu me conectar com as referências que já estão na minha cabeça e dali fazer uma alquimia e criar alguma coisa, entendeu? É, mas tem duas coisas que eu gosto muito em termos de controlar o que está no meu pensamento. O primeiro, assim, é antes disso, inclusive, é ter a clareza de quem eu quero me tornar. Porque eu acho que se você deixar meio que ao acaso, você não sabe o resultado final. Eu gosto da engenharia reversa, de eu pensar, beleza, eu quero ser uma pessoa que tem esses resultados, ou que tem essa qualidade de vida, ou que tem esses valores, enfim. Aí você pode abordar de várias formas diferentes. E aí, tá, beleza, o que essa pessoa precisa estar pensando, né? Porque, sei lá, se eu quero ser uma pessoa que valoriza a saúde, que faz bastante exercício físico, eu tenho que valorizar isso, eu tenho que gostar, eu tenho que estar ligado a isso de alguma forma. Então, isso em várias áreas diferentes da nossa vida, dependendo se você quer ser, sei lá, um bom filho, um bom pai, não sei quem é que está ouvindo, uma boa mãe, eu acho que você tem que ter primeiro a noção de quem você quer se tornar. E depois eu tenho duas coisas que eu gosto de fazer. A primeira é eu gosto de ouvir pessoas que são referências naquela área, né? Então eu boto às vezes, não necessariamente um podcast, mas às vezes um vídeo curto e vou dar uma caminhada e vou ouvindo e vou tentando internalizar o que essas pessoas que já têm bastante resultado estão falando. Então, durante muito tempo, por exemplo, eu tinha um ambiente que não tinha nada a ver com o que eu gostaria de viver. E aí a minha maneira de me inserir nesse ambiente, mesmo estando distante dele, era com o YouTube, era com, na época não tinha Spotify, mas era bastante YouTube, eu ficava ouvindo pessoas, às vezes, dos Estados Unidos, falando muito sobre alguma coisa, e a minha mentalidade meio que foi se moldando aquilo, e eu fui vendo que com o tempo, né, que foi muito por repetição, não foi uma coisa rápida, aqueles pensamentos que antes eu tinha que me obrigar a ter, eles começaram a se tornar naturais. Isso foi um prazer enorme e um alívio enorme para mim. E o segundo ponto é a meditação que você falou, cara, porque eu acho que a meditação ela cria um espaço entre o ato de você pensar e você engajar com aquele pensamento. Então, quando você não tem o hábito de meditar, o pensamento surge, você nem percebe que ele surgiu e você já está meio que sequestrado por ele, já está se movendo, já gerou o sentimento, já gerou a ação e as coisas já estão acontecendo.
E aí você, quando você for ver, você já está vendo a consequência, você já, já perdeu a causa, às vezes há muito tempo, às vezes há dias, inclusive, e você não se tocou. Então eu acho que é legal você meditar, porque isso vai gerar um distanciamento que assim que o pensamento aparece, você consegue, pô, peraí, esse é um pensamento que faz sentido para mim, não faz sentido para mim, e aí você consegue, talvez não botar tantos os pensamentos positivos que você gostaria, mas você com certeza consegue podar os negativos, e aí você abre espaço para que os outros vão acontecendo de forma natural. Então eu ouvia as referências para fomentar esses pensamentos positivos, vamos botar assim, e eu meditava e me ajudava a cortar os negativos para ir criando, vamos supor assim, a floresta mental que fizesse mais sentido para mim, né? Eu acho que era mais ou menos esse caminho que eu trilhava, que eu pensava. E ele fala muito no livro sobre isso, né? De você achar um objetivo e você estipular o que é ser sucesso para você, isso dentro dos seus padrões aí, de cada um vai mudar. E aí você tem como se fosse um passo a passo, né? Ele fala sobre queimar barcos, ele fala sobre desejo e tal, e tem muita coisa para a gente falar. Mas acho que esse primeiro ponto, que é o de queimar os barcos, para mim foi uma coisa que sempre funcionou. Né? Isso eu acho que as pessoas têm um entendimento errado. Acho que depois eu até vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre isso, mas eu acho que é importante, né? Você já teve alguma experiência de queimar os barcos para fazer dar certo? Perfeito, Lucas. Cara, já tive alguns momentos na minha vida que eu tive que queimar os barcos, entre aspas, né? Inclusive é uma história bem legal que ele traz ali da história mesmo, né? De guerra e tal, um general que fez isso. Para mim, e eu achei também bem legal isso que você falou de modelagem, né? O tema anterior. Mas para mim, questão de queimar o barco, né? Tem muita gente quando você fala assim, queimar os barcos, a pessoa, muitas vezes eu já vi gente falando assim, então queimar os barcos é não ter plano B, só ter plano A, né? E eu acho que, na minha concepção, né, isso não necessariamente você não precisa, não pode ter outros planos. Digamos assim, a pessoa, você tem que ser um plano A só para, vamos dizer, âmbito de negócio, né? A pessoa fala, só tem uma possibilidade de negócio, por exemplo, e tem que fazer isso aqui e aí até dar certo. O próprio Napoleão Hill, no livro, ele fala que se você perceber, né, que você está indo num caminho que não é o mais adequado, né, o caminho, que você amasse esse papel o mais rápido possível e você troque o trajeto, né? Mas eu acredito que o barco, nessa concepção, é o teu objetivo final, o teu desejo, o teu sonho, sabe? E para chegar nesse sonho tem várias maneiras, né? E então o principal, quando fala de queimar os barcos, é você não botar pensamentos, não alimentar pensamentos que façam você voltar atrás do teu objetivo principal, do teu sonho, beleza? Mas que o caminho para você chegar lá, você pode ter plano A, B, C e D, mas acho que é mais uma questão de foco, beleza? Então é tipo, você pode ter vários caminhos, né? Por exemplo, você pode diversificar negócios para ter renda, investir e por aí vai, mas todos eles podem juntos serem sinérgicos e te levar para o mesmo objetivo, né? Ajudar um ao outro e não atrapalhar um ao outro, né? Claro que pode, se a pessoa não souber usar isso ao favor dela, pode ser tipo dois cavalos amarrados e na direção errada, né? Então, dependendo da situação, de qual for o objetivo do que ela estiver falando, ela pode sim fazer coisas, mas eu acho que o principal é isso, né? A pessoa pensar que ela está como se até como fala o Michelangelo. Não sei se você já ouviu essa frase, Lucas, do Michelangelo, que ele perguntaram para ele como é que ele faz as esculturas dele. Aí ele falou assim: simplesmente eu retiro o bloco de mármore tudo o que não é necessário. E aí fica a escultura do jeito que ele quer. Ou seja, ele já tem o foco de exatamente como é a escultura que ele deseja, o objetivo dele. Ele só vai tirando o excesso, né? Então, é uma questão de foco, beleza? Na minha concepção, e basicamente isso, né? Tu tem alguma outra visão em relação a isso? Assim, o que você... Maneiro, irmão, maneiro. Antes de eu falar, você falou que você curtiu o que eu falei de modelagem. Se tu quiser voltar atrás e falar sobre alguma coisa que eu falei, fica à vontade. Tranquilo, tranquilo.
Beleza, então sobre queimar os barcos, cara, eu acho que é muito isso, né, de você ter um objetivo final e você não abrir mão do objetivo final, como você vai chegar lá. Até porque ele fala, inclusive, no livro, de você ter um planejamento e você ir ajustando esse planejamento com os inputs da vida real, né? Então, é muito, acho que, utópico você pensar que no primeiro planejamento que você faz para chegar num objetivo, às vezes ambicioso, você vai acertar o planejamento como um todo e você não vai precisar ajustar ele nunca mais. Eu acho que é uma falta de noção da realidade, inclusive, isso, para muita gente, né? Mas eu acho que é maneira essa sensação de tipo assim, tá, a possibilidade de eu não chegar não existe mais. Eu acho que quando você tira essa possibilidade, isso te dá um gás que você só tem como ir para frente, né? Eu acho que você fica muito mais motivado, você fica muito mais convicto da sua decisão, porque eu vejo que tem muita gente, vamos dar um exemplo, sei lá, de entrar em forma, alguma coisa assim, que fica numa de tipo assim, eu quero, mas também se não der certo, tá tudo bem, e aí parece que nunca vai, parece que a própria pessoa se boicota com o tempo, né? Ela começa a ir, começa a fazer as coisas acontecerem, e daqui a pouco falta uma semana na academia, começa a comer errado de novo. E aí eu acho que o que mais cansa, talvez, e acho que isso muito no começo de você mudar, né? Assim, você acabou de definir um objetivo, e existe um tempo entre você definir esse objetivo e os seus hábitos acompanharem os hábitos que você vai precisar para chegar nesse objetivo, né? Acho que até se tornar natural tem um tempo. E eu acho que nesse primeiro momento é muito comum a pessoa ficar, né, patinando nessa de tipo, beleza, eu tô focado, não estou focado, e aí os resultados não aparecem, o hábito não se concretiza, por exemplo, e ela cansa e ela acaba desistindo antes mesmo do negócio vingar. Então, eu acho que esse hábito de você mentalmente queimar os barcos e falar, não, eu vou fazer acontecer, eu vou chegar, é importantíssimo, é importantíssimo você não aceitar outro resultado, né? E aí, obviamente, você vai ter que se reinventar e tal, mas é isso. Quer falar uma coisa? Maneiro, não, perfeito, Oliveira, que me lembrou até uma coisa que é isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas, na real, muitas vezes nem tem planejamento, né? O que eu hoje presto bastante consultoria, assim, e eu vejo que as pessoas elas já pecam no planejamento. Às vezes não tem planejamento, não tem uma agenda, e aí, como cumprir um planejamento sem nem ter, né? Então, algo que eu achei bem legal do livro também, é que ele não fala só de uma coisa abstrata, de tipo, você desejar, aquela coisa assim, né? Você desejar e vai acontecer. Não, ele, cara, ele une um conjunto de coisas, é o que eu acredito para muitas, para quase tudo, né? Normalmente não é uma coisa que vai te deixar rico, vai te dar sucesso, é um conjunto de coisas juntas, você aplicando, né, de forma estratégica, inteligente, intencional, que vai te levar ao resultado. Então, em relação a isso que você falou, eu gostei bastante, porque é isso, né? Eu acho que a gente pensa de forma intencional ali, racionalmente, no que a gente quer, a gente foca, e tem aquele estudo, né? Eu não sei se, não lembro se era que a gente usa 3 a 7% da nossa capacidade cerebral apenas, né, na parte consciente, e o nosso inconsciente, ele trabalha ali como se fosse no back office, 93% ali da nossa, de 97 a 93% da nossa capacidade neural. Então, quando a gente toma essa decisão e persiste, né, ele até fala isso no livro também, né, eu vejo que a gente destrava essa maior parte mais poderosa do nosso cérebro, que é o inconsciente ele trabalhando para aquilo que a gente decidiu, que a gente acredita, que a gente está disposto ali, focado, para achar maneiras, né, caminhos para aquilo ali se concretizar. Então, era basicamente isso aí também que eu ia acrescentar e que veio aqui na cabeça. Bom demais, irmão, bom demais. E aí, depois que ele fala sobre isso, né, ele fala sobre você ter um objetivo, e vamos lá, vamos repaginar aqui, que ele fala dos pensamentos serem criaturas, né, isso é uma coisa que você observa e tal. Fala sobre você ter um objetivo, que eu já acho que é uma coisa que não sei se eu tô num ambiente que tá aparecendo mais gente para mim que também tem objetivo, mas eu sinto que as pessoas estão tendo mais objetivo, pode ser que seja só uma impressão errada pelo meu ambiente. Mas depois disso ele fala sobre você ter fé naquele ambiente, né? Então falou sobre queimar as pontes, mas também o ato de ter fé, porque uma coisa é você queimar as pontes, ou seja, você não ter um plano B, mas isso não necessariamente faz você acreditar de fato, né? Então ele fala que tem algumas
formas de você criar fé e você ter fé não só em você, como no objetivo como um todo. E ele falou muito sobre o princípio de autossugestão, né, no livro. É um capítulo, inclusive, que ele usa esse conceito de autossugestão, que eu acho legal. Eu tenho até curiosidade, você já usou, você já experimentou fazer esse processo de autossugestão que ele explica no livro? Já teve alguma vivência com isso? De autossugestão, cara, na verdade, sim, né? Algumas coisas, algumas ferramentas hoje eu utilizo, né? E eu acredito bastante nisso, né? Como você tinha falado desse, como se fosse alimentar como é que é? Que você falou uma palavra? Desculpa, monstro Uma interior, não, criatura? criatura, né? Interior. Eu acredito muito nisso. Já ouviu aquela lenda indígena Cherokee que falava dos dois lobos? Nunca ouviu? Ah, já ouvi. Essa é a clássica, né? Acho que muita gente já deve ter escutado, que é aquilo, né? Tem um lobo bom e um ruim, como se fosse um conjunto de coisas boas ou ruins, eu não separo exatamente assim, mas aí vence quem você alimenta mais, né? Depois você toma essa consciência, né, dos teus pensamentos, das tuas crenças, né, e poderia ir muito mais a fundo nisso, a gente vê que poderia ir muito mais a fundo, né? E eu acredito que tem várias maneiras da pessoa, dependendo de cada perfil, né, a pessoa poder ter estratégias que possa funcionar melhor para ela, né, dela poder criar essa fé, para ela poder ter essa autossugestão, né, que você falou, mas eu acredito, cara, que depende muito do perfil de cada um, tá? Mas para o meu perfil, para mim, que funciona muito, né? Tenho até hoje, acho que você também deve ter, né, Lucão? Quadro de sonhos, ter metas claras no papel e sempre estar revisitando essas metas, afirmações, reprogramação ali, porque eu acho que não é aquela coisa que a galera acha que, pronto, reprogramei, destravei minha mente pro milhão, agora pronto, eu estou pronto, agora só vi 1 milhão, né? Aquela história, não acredito nisso, mas eu acredito, como eu falei lá do que o Napoleão Hill fala, né? Eu acredito que é um conjunto de coisas que você faz de forma ordenada que te ajuda, né? Você visualizar, você sentir, né? Que é a história do PSE, né? Pensamento, sentimento, ação e resultado, né? Então, você pensar naquilo que você almeja, você visualizar, você fazer afirmações, e aí, através disso, isso tem até confirmação, tem até confirmações da neurociência, né? Tem a teoria da plasticidade neural. Não sei se você já ouviu falar disso, Lucas, mas a gente vai, conforme você vai tendo vivências, né, sentindo, vendo, associando, a construção dos teus neurônios vão para um caminho ou por outro. Então, eu acredito muito forte nisso, e coisas que eu faço é isso, sei lá, quero melhorar a minha parte financeira. Eu vejo como estão ali minhas crenças, meus padrões, como se fosse tipo um ar-condicionado, estou aqui controle do ar. Como se você tivesse um termostato, né? Tá aqui o meu ar no 23 aqui. Quando chega no 23, ele trava nisso, nessa temperatura, não é mesmo? Então, porque o termostato que está programado não só nas minhas crenças, como o meu condicionamento, beleza? E como já até fisicamente falando, que meus neurônios já estão naquele formato ali. E aí, para você mudar isso, né, todo esse processo de pensamento, sentimento, ação e resultado vão criando novas memórias, vão criando uma nova plasticidade neural, através seja de associação, repetição ou forte impacto emocional, e aquilo ali vai trazendo esse novo condicionamento, né, físico e mental e emocional, e com esses resultados. Então, respondendo a pergunta, Lucas, que até aprofundei um pouquinho demais, mas acredito que são alguns exercícios que eu faço, né? Tem aqueles exercícios de farmácia interna, né, que eu deveria até fazer mais, mas alguns exercícios físicos que trazem liberações de hormônios e algumas coisas específicas para o corpo, algumas afirmações, algumas coisas que eu escrevo, visualização e por aí vai. Tem vídeos, eu vou falar de vídeos como é que é? Vídeos
preliminares, não sei como é que o pessoal chama, mas vídeos em relação a sucesso, coisas do gênero que tu vai associando ali na tua cabeça também. Tu tem alguma coisa que você usa hoje, assim, para... Cara, maneiro essas suas práticas e tal. O quadro dos sonhos é uma coisa que no lugar que a gente trabalhava, falavam muito sobre o quadro dos sonhos, né? Para quem não sabe o que é quadro dos sonhos, para não ficar perdido, basicamente você define quais são os seus sonhos e você coloca várias imagens, seja num fundo de tela de um celular, de um computador, ou você bota na parede, enfim. E todo dia de manhã você passa um tempo sentindo como se você já tivesse conquistado aquelas coisas, né? Então você se visualiza lá e aquilo muda o seu estado emocional, você fica mais motivado e mais enérgico para correr atrás daquilo ali, basicamente. É, eu achei maneiro esse negócio da autossugestão. Eu confesso para você que hoje em dia não é uma coisa que eu faço, tá? Mas eu achei interessante quando eu li, e por um tempo eu acho que eu fiz, assim, eu não consigo me recordar direito, mas isso vai de encontro com algumas coisas que eu já li. Porque qual é a parada? Quando você quer ter uma crença muito forte, ela precisa ter várias referências que sustentem ela, né? Então, por exemplo, hoje, para mim é muito fácil acreditar que eu vou na academia, porque eu vou na academia quase todo dia, né? Então, assim, para mim é uma coisa que, se eu for buscar as referências de quantas vezes eu fui na academia, meu cérebro vai me dar um zilhão de referências, né? Então, eu acho que quando você está começando em algo novo, é difícil você acreditar porque você não tem muita referência. Então, eu acho que principalmente no começo, você fazer esse processo de autossugestão, que nada mais é do que você falar algo, e ele fala no livro que não é só falar, mas você falar com emoção, como se você realmente acreditasse naquilo, isso vai começar a ser referências iniciais para você, quando a dúvida surgir ou quando alguma coisa surgir na sua cabeça, se você realmente acredita naquilo ou não, você tem essas autossugestões que servem. Então, eu acho que é uma ferramenta boa, principalmente para quem está no começo desse processo de acreditar em algo, né? Então, se você, por exemplo, se for assim, cara, vamos dar um exemplo prático, né? Acordei, aí vou ali no espelho e falo que realmente, ó, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que me exercito, e aí você começa a criar aquelas referências ali para você. Vai chegar algum momento do dia, que era o momento que você, em tese, vai fazer um exercício físico, por exemplo, que você vai se questionar, cara, mas será que eu vou mesmo? E aí você vai lembrar desse momento que você teve de autossugestão, que você falou, que você se comprometeu com você mesmo, e aquilo vai se tornar uma referência que, com o tempo, né, acumulando, vai te ajudar a você acreditar mais em você e você chegar mais próximo desse objetivo. Então, eu, assim, pessoalmente, acredito que por esse lado funcione muito. Eu não tenho muitas experiências práticas, eu funciono melhor ouvindo outras pessoas falando e me moldando a partir desse ambiente do que eu mesmo falando, tá? O quadro de visualizações eu já fiz várias vezes ao longo da minha vida e realmente é muito legal, porque na minha visão, como é que isso funciona assim? Eu acho que tem muito a ver com foco, né? É que nem a brincadeira do Fusca Azul. Se você falar de Fusca Azul, você começa a ver vários na rua. Então é mais ou menos a mesma coisa. Se você está muito focado em alguma coisa, você vai ver, pelo menos o seu cérebro ele vai te apontar as ferramentas, né, que possam servir para você, para te ajudar a chegar naquele objetivo. Um exercício que eu acho que as pessoas podem fazer em casa, né, que é o seguinte, é bem simples. Não sei onde você está na sua casa, se você está na academia, não sei onde é que você está ouvindo isso, mas olha à sua volta e vê tudo que você consegue enxergar de vermelho. Todos os itens que você consegue enxergar de vermelho. Agora fecha o olho, continua ouvindo aqui a gente, que você não precisa estar de olho aberto para ouvir, e eu quero que você pense em três coisas azuis que tem aí do seu lado. Provavelmente você focou tanto no vermelho que você não vai lembrar de muitas coisas azuis. E quando você abrir o olho, que você pode abrir agora, você vai ver que tem várias coisas azuis que estão na tua cara que você não tinha se tocado. Então eu acho que o poder da visualização é muito conectado a isso. É muito conectado a ajustar o seu foco para você ver as coisas que vão te servir como ferramenta na vida, para você poder usar essas coisas e buscar os resultados que você quer. Essa é um pouco da minha visão. Não sei quando você faz a visualização, Henrique, como é que você faz? Como é que você pensa sobre essa questão do quadro dos sonhos e tal? Cara, isso é bem legal. Tem muito dessa influência que você falou também, falou como de também foco, né? Isso, né? É um foco direcionado, né? Que você está direcionando ali onde você quer focar. Mas como eu falei, né? O mais importante, na minha concepção, tá? Para cada uma dessas coisas funcionarem,
aquela história, não adianta também ficar fechar o olho e ficar visualizando 1 milhão aqui e não fazer, e ficar o dia inteiro sem fazer nada, né? Eu acho que, como eu falei, né, é um conjunto de coisas e, inclusive, a pessoa pode até, além disso, né, de visualizar, tu pode olhar lá o quadro de sonhos junto com o quadro de metas, né, depois, como o que você quer fazer, como ele falou no livro, né, um plano de ação para você, do como você vai chegar lá, beleza? E aí todas essas coisas juntas, você, é que nem, por exemplo, eu tinha vontade de correr a maratona, mas quando eu comecei a correr, poxa, eu era ex-fumante e asmático, tinha rinite, tudo que você pode imaginar. Poderia não ter crença que eu ia conseguir chegar lá, né? Só que aí eu comecei o quê? Botando tênis, saindo de casa para dar uma caminhada e correr, que fosse 2 ou 3 quilômetros. Com essa repetição de visualizar, de desejar, de ter um plano de ação, de ter um plano de treino, de pegar o tênis e treinar, depois de algum tempo, a minha crença foi aumentando, que eu podia conseguir correr 10 quilômetros, depois eu corri 10, depois que eu podia vir para 21, e depois eu fui para 21, aí bati uma prova, ganhei medalha, aí depois, até quando eu fui ver, eu não fumava mais, já estava muito melhor da minha parte respiratória, saúde, e consegui depois aí de 1 ou 2 anos, acho que botar uns 2 anos aí, eu já estava correndo a primeira maratona de 42 quilômetros. Então, acho que é muito esse ciclo, né, de pensamento, sentimento, ação, resultado. Ele gira de novo. Parararará, até você vai alimentando ali a sua crença. E a pessoa, não só de pensar, né? Você pode visitar, você quer ter tal carro, tu vai lá visitar o teu carro, o carro que você sonha. Você quer ter um estilo de vida específico, você se permite, como você falou, né, Lucas? Uma coisa que não só olhar, visualizar, uma coisa mais abstrata e mais é, sonhadora, digamos assim. Mas você pode chegar e falar, pô, tenho vontade de morar em tal lugar. Você começa a ir jantar naquele lugar, você vai e visita um apartamento, aí você começa a desejar e planejar o como você vai chegar ali. E aí as coisas parecem que vão conspirando a favor para você chegar lá. Isso eu já utilizei em vários âmbitos da minha vida, tá? Inclusive, até esse apartamento que eu moro hoje estava no meu quadro de sonhos, né? E já realizei várias coisas nos meus quadros de sonhos, né? E, inclusive, visitei antes, já procurava um tempão, ficava olhando lá site de imóvel e vinha correr na orla aqui, né? Onde mora aqui no Leblon. Ia correr na orla, olhava, saía para jantar. E aí, quando a gente visitou esse apartamento, antes de dar certo, de contratar, eu falei com a minha noiva, ó, vamos comemorar. A gente vai comemorar para a parada justamente atrair que as coisas aconteçam também. Então, nem por aí, Lucas, e a gente poderia também entrar num âmbito de lei da atração aqui, né, de física quântica, enfim, mas é bastante coisa aí que eu acho bacana e funcionou e funciona bastante para mim, tá? Pô, maneiro, irmão, maneiro. E aí, eu acho que tem esse, que você falou, né? Tem esse lado da persistência, né? Eu acho que isso é muito forte também, que ele fala muito disso no livro, que não é só você ter o desejo, você acreditar, mas você tem que ser persistente naquilo, você continuar tentando e fazendo até a parada acontecer. E ele fala que a persistência tem como se fosse uma formulazinha no livro, né? De algumas formas assim que você consegue ter, que é a questão de você ter uma certeza do seu propósito, ou seja, ter um propósito definido ali, ou seja, um objetivo final, né? Um desejo de fazer aquilo acontecer, uma autoconfiança, né? Para você realmente acreditar que você consegue chegar naquilo ali, um planejamento, né? De como você vai fazer aquilo, então, ou seja, não é só você desejar e você acreditar, não é uma coisa irreal, vamos botar assim, que às vezes eu acho que as pessoas têm essa visão, né? Tipo, não, eu vou pensar muito, vou acreditar e magicamente vai se materializar na minha frente. Não, não é muito por aí, pelo menos que ele fala no livro. Você tem um conhecimento apurado do que vai precisar ser feito. E aí tem a parte de cooperação, que a gente ainda vai entrar, falar sobre o mastermind e tal, força de vontade e os hábitos. Então você vê que é uma coisa que meio que se junta tudo ali e é o que você está falando, você fazer as coisas de forma ordenada que vão te dar um resultado. Então tem um passo a passo. Tem você definir um propósito, aí você fomentar o desejo naquele propósito, aí você começar a desenvolver uma autoconfiança que você vai chegar no negócio,
é você ter um planejamento, você conseguir adquirir conhecimento para o teu planejamento estar o mais certo possível, e aí você pedir ajuda de outras pessoas, e você vai vendo que as coisas vão se tornando um hábito, e aquilo vai se tornando uma coisa mais factível, né? Você tem alguma dica, sei lá, que você talvez já tenha passado na sua vida, alguma coisa que te ajudou a ser mais persistente? Eu tenho algumas coisas que eu já fiz assim que me ajudaram. Eu não sei se você tem alguma coisa que talvez você já tenha passado, que você, pô, não, isso aqui, quando eu comecei a fazer, eu me tornei uma pessoa com a mentalidade mais persistente, alguma coisa assim. Cara, legal, essa pergunta é bem interessante, tá, Lucas? Porque eu também acho que é um ponto-chave, né? Porque é aquilo, né? Quando você começa a focar, tu faz um plano, aquela coisa toda, começa a ter sim desafios, né? A pessoa achar que vai ser só pôneis e arco-íris, nos negócios a gente vê muito isso, né? A galera que está começando a empreender acha que, poxa, já vai fazer um plano, um business plan, ela acha que vai ser tudo pôneis e arco-íris. No meio do caminho a gente sabe que não é. Então, a persistência ali é algo, cara, fundamental, né? Eu acho que conforme você vai amadurecendo, assim, né? Vai passando por esses desafios, vendo que é o normal, né? O normal é o desafio, né? Não é aquela história que não é as coisas que ficam mais fáceis. Você vai ficando mais forte e você só vai ficando mais forte conforme você vai tendo essa resiliência, né? O próprio corpo, né? Tu vai malhar, você vai ficando mais forte porque tu vai treinar hoje, amanhã tu tá dolorido. Aí, poxa, mas tu não vê resultado. Aí você vai no outro dia de novo, e de novo, de novo, de novo, fica nesse ciclo aí, e se alimentando, dormindo e tal. E essa persistência, essa resiliência que vai fazendo você ganhar, falando aí dando essa analogia física aí, né, do corpo mesmo, que vai fazer você ganhar a massa, né? Massa muscular ali, ou perder gordura, e por aí vai. Então, nos negócios, eu acredito que é a mesma lógica, né? Nos negócios ou em tudo, né? É só a persistência que vai fazer você ter o resultado. Por exemplo, um avião vai decolar, né? Ele está na pista de decolagem ali. Cara, quando ele vai decolar, ele tem que botar velocidade. Não é só, tipo assim, tem que bater, sei lá, não sei quantos por hora para voar. Não, ele tem que manter aquela velocidade ali para poder decolar. Quando ele decola, tem atrito do ar, né? Assim, tem lei da gravidade, tem o atrito do ar. Tudo isso, na minha concepção, é você ter resiliência ali e continuar. Depois que já está voando, aí você consegue dar uma planada, né? Você consegue ir num ritmo mais favorável, mais tranquilo, de uma forma mais relaxada, mas até você ter a expertise necessária e a velocidade e dar esse levantar voo, você vai ter que ter perseverança ali naquela repetição, seja no hábito, né, Lucas, seja no planejamento, e principalmente quando as coisas ficarem difíceis e elas vão ficar, né? Antes de ficar fácil, aí a gente fala muito daquela questão da zona de conforto também, né, Lucas? De você vai expandindo a tua zona de conforto ali, tu vai ter essa persistência, essa resiliência, até você, de fato, ficar confortável onde antes era desconfortável e você está conseguindo gerar um movimento, uma velocidade que te leva ao objetivo que você quer chegar, né? Tipo, é que nem fosse assim, para você fritar um ovo, né? Você precisa botar uma temperatura específica. Então, não adianta, se você ficar botando um foguinho ali na temperatura mais baixa, não vai fritar o ovo. Nos negócios, acho que na vida profissional, na vida pessoal, a mesma coisa. As pessoas às vezes, pô, mas eu estou trabalhando, mas eu estou fazendo, estou estudando, e eu não chego lá, e está difícil. Mas você vai ter que passar essas barreiras e botar o ritmo necessário na mesma intensidade que você precisa para chegar lá. Então, a minha visão é essa, Lucas. Você, em relação a... Você teve alguma experiência de vida assim, específica? Agora, na minha cabeça, tem... Acho que poderia falar várias, né? Quase todo dia, né? Mas não vem nenhuma específica agora. Maneiro, irmão, maneiro. Isso que você falou, eu gostei muito que você trouxe esse ponto, que eu não tinha nem pensado sobre isso, mas eu acho que é muito importante a gente falar também,
que é como se você entrar na bolha, né? A gente falava muito isso, essa expressão, de você entrar na bolha quando você quer ter um resultado diferenciado, vamos botar assim. Então, eu acho que é importante, quando você está começando, que exatamente como você falou, um movimento, você moldar o seu ambiente para que ele você fique um pouco obcecado, sim, tá? Não no sentido de tipo assim, nossa, eu vou agora eu só quero saber disso, falar disso, não sei o que, para sempre. Não é isso, né? Não é a ideia, não quero que passe a ideia de algo não saudável, vamos botar assim. Mas eu acho que quando você quer um resultado diferente, quando você quer quebrar um padrão da sua vida, você precisa sim se colocar numa posição que você vai é, tá sendo influenciado o tempo inteiro sobre aquilo, você vai estar pensando com muita frequência naquilo, senão as coisas não vão acontecer, né? Senão é como se estivesse tendo, nesses momentos que você quer mudar, vamos supor, você está falando, não, agora eu vou na academia, agora as coisas vão acontecer. Se você for devagar, muito provavelmente não vai dar certo, né? Eu acho que você precisa de uma intensidade inicial. Eu acho que essa visão que você trouxe, eu concordo 100%, eu gosto muito disso. Em termos da persistência, né, que a gente estava falando também, eu gosto muito da ideia de você fazer coisas desconfortáveis de propósito, que você não precisaria fazer. Né? Eu várias vezes gosto de criar como se fossem referências. Por exemplo, se a minha vida, não que a minha vida seja muito confortável ao ponto de eu não ter desconfortos naturais, né? Muito pelo contrário, o dia inteiro acontece coisas que eu preciso lidar. Mas é legal quando você se coloca um desafio que às vezes você não precisava ter e você supera esse desafio. E quando alguma coisa acontece, você fala, cara, eu por prazer já superei esse desafio. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais palpável e não é uma recomendação, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, correr uma meia maratona sem estar treinado. Então, isso para mim é uma loucura. Não façam isso, me machuquei, tá? Não recomendo, não é legal. Mas sempre que eu tô, tipo, me desafiando fisicamente, isso é uma coisa que aparece na minha cabeça. Eu falo assim, cara, eu já consegui fazer um feito que eu acho que foi um feito muito diferenciado para mim, pelos meus padrões, pelo padrão de treino que eu tinha no momento e tal. E foi um feito que eu concluí na base mental, totalmente, porque meu corpo não estava preparado para aquilo. Então, eu acho que, assim, a gente pode pegar isso e trazer para uma escala menor. Então, às vezes, você fazer um pouco a mais do que você precisava fazer vai te dar um senso de referência mesmo para você, quando você precisar ser persistente, você ter várias criaturas, vamos botar assim, né, que nem a gente estava falando lá no começo, surgindo na sua cabeça e falando, não, ó, tu já teve uma época que você nem estava precisando estudar, tu estudou pra caramba, pô, teve uma época que você nem estava tão focado na academia, mas mesmo assim você, sei lá, ajeitou a sua dieta, então você saber gerar esses momentos de forma espontânea, para mim, foi uma coisa que sempre deu muito certo em termos de gerar persistência em mim. Então, eu meio que atrelava isso à minha identidade. Eu atrelava, tipo, não, você é uma pessoa persistente, você é uma pessoa que quando você coloca uma coisa na cabeça, ninguém te para. E eu tinha várias referências que sustentavam aquilo. Então ficava mais fácil nesse processo de mudança de tipo, pô, eu não sei se eu vou conseguir chegar a uma coisa nova e tal. Era mais fácil acreditar porque eu já tinha várias vezes feito coisas que eu duvidava, mas eu conseguia fazer. Então acho que quando você faz isso repetidamente e saindo da sua zona de conforto, eu acho que é muito legal. Muito maneiro, Lucas. É tipo, isso me lembrou, não sei se você lembra do. Acho que você também já leu os livros do David Goggins, né? E aí ele fala Sim, do. Acho que tem a técnica do pote de biscoito, né? Que ele fala que isso. quando ele está com um momento de desafio, ele vai lá e pega um biscoito, né? Que o biscoito é a lembrança boa de algo que ele já venceu, digamos assim, né? Então, porra, bem, muito boa essa ferramenta, muito legal. Não, tu entregou minha fonte totalmente, pô. Agora é de lá que eu tirei mesmo. Muito Inclusive, bom. você falando do David Goggins, uma outra parada que também me ajuda na persistência que eu lembrei aqui agora é o fato de você ter lido outras pessoas fazerem coisas que você vê que são possíveis. Por isso eu gosto muito de ler biografia. Por exemplo, é um exemplo totalmente, de novo, não repitam esse caso. Mas assim, quando eu vejo que no livro do David Goggins ele correu 300 quilômetros sem parar, eu falo assim, pô, se ele correu 300 quilômetros sem parar, eu consigo correr 10, entendeu? Tipo, essas jogos mentais, eles acontecem, entendeu? Total, Lucas. E sabe o que é legal? Teve uma.
Eu não lembro qual foi a prova específica das Olimpíadas, ou se foi alguma coisa assim, mas tinha até um estudo que falava disso e tal, que aí teve lá uma história, não sei se foi corrida, se foi natação, mas aí teve um momento lá que um atleta bateu uma meta olímpica, que era tipo assim, considerada quase que impossível, e depois disso, pouco tempo depois, uma galera conseguiu fazer, né? Aquela mesma prova, justamente por, tipo, aquela história, né? Por ver que era possível, e aí a crença de que é possível, né? Vendo outra pessoa fazendo, permitiu que essas pessoas se permitissem se dar a chance de tentar fazer também, né? Então, isso é legal Perfeito. também. Se eu não me engano, é a milha na corrida abaixo de 4 minutos. Não sei se Ah, é isso, mas eu acho que é. pode ser. Eu não me recordo agora, mas acho que deve ser, Lucas. Maneiro. Cara, e assim, a gente já chegando aqui na reta final, falta mais algumas coisinhas aqui, mas assim, ele fala também sobre o processo do medo, né? Nesse processo todo, que o medo, ele fala que é o grande vilão, né? O que que você pensa sobre isso? Sobre a questão de as pessoas muitas vezes não chegarem onde elas querem, não por falta de capacidade ou por falta de empenho, mas por medo de fracassar, né? Cara, esse aqui é um ponto interessante também de você falar, porque vejo muito isso, né? Até na galera, quando eu estou fazendo o acompanhamento aqui nas empresas, funcionários, geral, acho que medo, receio todo mundo tem. O legal é que cada perfil, né, comportamental diferente tem alguns padrões de medos específicos do perfil da pessoa, que pode se encaixar ou não, claro, né, que não é só o perfil comportamental, mas você pode. Tem também a história da pessoa, a trajetória, como foi a criação dela, né? O que aconteceu na vida dela ali como um todo. Mas eu acredito. O Napoleão Hill ele fala que medo ali é quase que o contrário de fé, né? Ele defende ali que como se fosse medo é a ausência da fé. Isso aí você também vê, sei lá, na Bíblia, em alguns outros lugares também. Eu acredito que não necessariamente, né? Você tinha perguntado com relação ao medo. Deixa eu só me recordar aqui. Quando o medo qual o papel assim do medo no fracasso que as pessoas têm dos objetivos delas? Cara, quando a gente fala de comportamento humano, o que mais se defende hoje, eu acredito muito forte nisso, tá, Lucas? Que o medo como se fosse um caminho negativo, um polo negativo ali da crença, digamos assim, né? E aí, se a pessoa está mais inclinada para o medo, assim como da fé, da crença positiva, né? A fé, como a galera fala, fé poderia ser uma fé negativa, né? Mas a palavra fé eu acho que é mais utilizada como um polo positivo e é um medo, a descrença, enfim, um polo negativo. E o que eu vejo hoje que é aquela história, né? O medo é o quê? Pensamento e sentimento junto, negativo. Lembra? Pensamento, sentimento gera ação e resultado. Então, quando o nosso racional está com um pensamento de medo negativo, um sentimento, gera nosso subconsciente trabalha no back office para fazer para validar que a gente está certo, sempre. A gente estando certo ou não, né? Aquela crença ali, você está pensando nela racionalmente, né? O nosso consciente e é o subconsciente, ali, os 93 a 97% vão trabalhar para achar caminhos da gente estar certo, sempre. Então, a galera de desenvolvimento humano defende muito isso, eu concordo, que as crenças, né, seja ela positiva ou negativa, são profecias autorrealizáveis. Não de forma mística, mas por esse padrão ali de como a nossa cabeça também pode ter também lei da atração, física quântica, e a gente poderia falar um pouco disso também. Daria, eu acho que outro podcast inteiro, mas eu acho que, na minha concepção, é por aí, né, o medo faz a pessoa focalizar em soluções negativas que vão levar ela a ações ruins e, através disso, resultados ruins e aquele ciclo negativo, um ciclo vicioso, né? E o positivo, o contrário, né? Um ciclo virtuoso, onde você, como você mesmo falou, né? As vitórias anteriores que fazem você se permitir agir através desses novos pensamentos e sentimentos que vão te levar para o resultado negativo, a mesma coisa. O medo
só que num fluxo negativo desse mesma linha de pensamento. Cara, maneiro. Eu gostei muito dessa questão que você falou do polo positivo e polo negativo. Eu achei que é bem fácil de visualizar, né, quando você pensa dessa forma. Acho que ajuda muito você entender assim o papel dele como um todo. Assim, dentro dessa questão do medo, tem algumas coisas que eu acredito. Eu acho que o medo ele tem uma razão de existir, né? Só que eu acho que a gente amplifica além do necessário, né? Porque existem dois tipos de medo. Tem um medo que é válido de você ter, né? Por exemplo, se você, sei lá, saiu na rua e tá tendo um assalto, alguma coisa, tipo assim, é válido, né? Você sentir medo, porque aquele medo ali é para você ter uma ação que vá te proteger, te resguardar de alguma forma. Então, eu acho que a primeira coisa é que a pessoa perguntar se o medo dela é um medo real ou um medo irreal, né? Por exemplo, ela tem medo de, sei lá, de leão morando no Rio de Janeiro, é um negócio que não sei se faz muito sentido. Você não vai encontrar com ele na rua, não tem que você ficar pensando muito sobre isso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, beleza, não é um medo real. Tá, o que que eu posso fazer para mitigar esse medo? Porque o medo ele só existe exatamente, evolutivamente falando, para você tomar algum tipo de atitude. Não é para você ficar remoendo o medo, né? Acho que a ideia não é essa. A ideia é você, tipo, não, beleza, eu tô com medo de tal coisa, isso aqui pode me fazer mal, então eu vou pensar sobre isso e vou tomar uma decisão. Show de bola. Só que o que eu sinto é que a maioria das pessoas, elas não tomam uma decisão. Elas só ficam, tipo, fomentando o medo, e o medo vai crescendo e vai tomando conta mentalmente da vida delas, a ponto de paralisar elas, às vezes, de certa forma. Então, eu acho que é interessante, por exemplo, beleza, eu tô com medo de tal coisa. É um medo real, é uma coisa que pode acontecer. Sei lá, o meu negócio pode falir, por exemplo. Eu tenho que pagar minhas contas e tal. Ok, beleza. O que que você pode fazer? Pega um papel e uma caneta e começa a escrever quantos planos de ação você conseguir imaginar, conversa com seus amigos. Tipo assim, bota tudo ali para fora, mas vai chegar um momento que tu vai acabar com aquilo de tal forma, tipo assim, de todas as opções, todas as variáveis ali e tal, não sei o quê, que não vai mais fazer sentido você fomentar aquilo, né? Porque aquilo ali já cumpriu o papel dele. Então eu acho que tem muito essa visão de talvez as pessoas, por não se programarem e não fazerem essa autoanálise que a gente estava falando lá no começo, de você pensar sobre o que você está pensando, elas acabam ficando escravas do medo, né, de certa forma. E ele, inclusive, até fala no livro sobre a questão da indecisão, que a indecisão nada mais é, né, quando você está muito indeciso, porque você não sabe se vai chegar, é uma forma de medo, né, é uma forma até legal de você ver que você está com medo que às vezes você não percebe. Às vezes você só está tipo indeciso, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aquilo é um medo disfarçado, né? Então, eu acho que tem esse ponto muito forte também. Caramba, Lucas, muito bom esse âmbito que tu trouxe, né? Me lembrou até e é isso, né? Eu sou muito dessa linha, que tudo depende, né? Depende. A pessoa fala assim, não, acho que não tem verdade absoluta de tudo, de nada, né, na verdade. E tudo depende da circunstância. Também é muito legal. Me lembrou a história que tem até analogia muito boa, que é do paraquedas do avião. Já ouviu essa? Não, contei. É o otimista demais, ele criou o avião sonhando em poder voar, né? E que nada ia acontecer de errado. E o negativo, entre aspas, né? O negativo, ele criou paraquedas, pensando que no risco de cair. Os dois têm a sua importância, né? Os dois têm a importância vitalícia ali na criação de tudo, né? Então, é muito importante ter também, né, na medida certa, cada uma das duas coisas, né? Então, como você falou, medo também ele tem um papel importante, né? Um medo protetivo ali, que faz fundamento. A questão é que normalmente 90%, isso tem estudo também, né? Que 90% dos nossos pensamentos, e hoje em dia a gente está numa era que 2/3 da população está com ansiedade, depressão, burnout, enfim. E 90% das nossas preocupações, receios, né, não vem a acontecer. Olha que doido, né? Mas é um exercício muito bom isso que você falou. Pessoas se perguntar, né, qual a verdade por trás disso, né? O que realmente disso aqui faz sentido e que eu devo levar para mim? E tem um livro, eu não sei se você já leu esse livro, se a galera de casa também já leu, que eu, caramba, gosto muito desse livro, é do mesmo escritor do Quem Mexeu no Meu Queijo, não sei se tu lembra, esse é clássico, né?
É Eu o, lembro desse livro. Agora não tô tentando adivinhar qual é o outro livro que você vai falar, mas não me veio na cabeça. muito bom, eu recomendo muito forte, que é conhecido como Picos e Vales, o nome do livro. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não li, confesso. Caramba, aí tu vai gostar bastante, eu acredito que você vai gostar bastante, Lucão. Ele fala muito disso, de tudo depende da percepção, né? O que é o pico? Ele fala como você se manter mais tempo no pico dos resultados, que todo mundo tudo passa, né? Tanto os picos como os vales, né, da vida, digamos assim, de forma figurada. Mas ele fala o conceito, né? Não vou dar spoiler aqui, mas só fala o conceito. Ele basicamente fala que tudo depende da percepção, né? O vale de um é o pico do outro, e o pico de um é o vale do outro, né? O que? O medo de um, enfim. Mas é bem bacana, eu recomendo aí também. Maneiro, irmão, maneiro. Vou anotar aqui e vou ler no futuro esse livro. O problema de fazer essas resenhas, assim, É é que eu mais saio livro. com várias recomendações de livro. E se eu mostrar para você hoje a minha lista de livros para ler, dá para, assim, mais alguns anos lendo no mato, entendeu? Aí, É absurdo. aí tem livros que já Mas, estão na prateleira, né, Lucas? Que estão com plastiquinho aqui em casa, tem vários ainda que estão com plástico e estão, tipo, por favor, me lê, com né? certeza, irmão. Não, eu até, eu tô com uma marca de roupa, depois eu vou até falar isso no final pra galera, mas uma das camisas que eu fiz numa nova coleção foi compro mais livros do que eu consigo ler, porque é um clássico de todo leitor, né? Não tem jeito. Mas, voltando aqui na pegada do podcast, e cara, isso que você falou dos medos de não se realizarem, também tem uma coisa que eu li num livro esses dias que me ressaltou os olhos, assim, que foi o seguinte, se de fato algo acontecer de ruim, você ter se preocupado muito não vai ser algo que vai te trazer conforto. E quando eu li isso, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Tipo assim, você, óbvio, você tem que, de novo, é um medo real, pode acontecer alguma coisa, você se precaveu da melhor forma que você podia se precaver, show de bola. Mas a preocupação em si, ficar o dia inteiro se preocupando, não vai te trazer conforto nenhum. Se for algo ruim acontecer, você vai ficar mal da mesma forma. Então, acho que é um gasto de energia desnecessário, vamos botar assim. E tem mais dois conceitos que eu queria falar antes da gente finalizar. Já estamos uma hora aqui conversando, e por mim eu conversava mais várias horas, porque é fácil conversar. É... Mas ele falou sobre o conceito de mastermind, que eu acho que é um dos conceitos mais famosos do livro. É um conceito que eu já vi muita gente falando, e eu acho que ele é um pouco mal, às vezes, compreendido até, né? Eu acho que tem uma visão meio mística, assim, por ele. Para mim não é isso, é uma coisa bem simples e direta. Eu sei que eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas é que eu quero ouvir você falando. Como é que é isso para você? Assim? Você já participou de algum grupo que você, junto com essas pessoas, você sentiu que você tinha uma capacidade de alcançar algo maior, como ele estava falando no livro? Perfeito. Pô, Luca, bacana. Cara, eu acredito muito em mastermind, né? Hoje em dia eu acho que até no digital tá bem alta, né? Galera fazendo mastermind, mentoria. Mas eu acredito até em empresas mesmo. Hoje em dia tem uma profissão, hoje está muito forte, no futuro eu acredito que vai estar cada vez mais. As pessoas às vezes contratam pessoas para ajudar ali a tomada de decisão dentro da empresa, ali no onboarding da empresa, para tomada de decisões estratégicas. E eu, cara, acho isso muito poderoso, tá? Até porque é aquilo, né? Quando você fala uma pessoa só, sozinha ali, né, para ter um resultado, na força do braço, até certo ponto, falar como se fosse de negócios aqui, cara, até certo ponto você consegue chegar em algum lugar, na força do teu braço e com tua cabeça. Só que depois de um determinado, quando você fala de resultados maiores, volume maior de trabalho, de resultado, de performance, etc., falar, por exemplo, uma pessoa que era, vamos dizer, uma empresa, dar um exemplo aqui de uma empresa individual aqui, uma pessoa, né, uma pessoa meia ali, e depois tem uma empresa maior, a empresa vai crescer, vai chegar a determinado momento que essa pessoa acredita que ela não vai conseguir ter um crescimento muito grande, faturamento, atender uma demanda muito grande sozinha. E o que é legal, né? As pessoas dizem muito aí fora, né? De tipo, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, aquela coisa toda. Eu acredito nisso até certo ponto. Até depois, até cheguei já acreditei mais nisso, vamos dizer assim também. Mas anos atrás,
já na prática, né, a gente vendo ali de forma empírica, a gente vê que cada pessoa tem uma predisposição maior para cada coisa, né? Então você pode até fazer qualquer coisa, mas é a mesma coisa que falar assim, Henrique, se tu treinasse a mesma quantidade que o Neymar treinou, tu vai jogar futebol igual a ele, né? Aquela coisa. Então, assim, a gente sabe que não é bem assim. Cada pessoa vai ter um talento diferente, vai ter um perfil diferente, enfim, skills diferentes e vai ter uma zona de interesse diferente que vai fazer essa pessoa estudar a parte técnica de cada coisa. E eu acredito que você somar esse conhecimento, né? Você vê isso na Bíblia, você vê, né, que se tiver mais de 3 pessoas orando pelo mesmo motivo, enfim, pode botar de forma mais mística, como o Lucas falou, pode ter uma forma mais científica e racional. Mas indo pelo âmbito científico e racional, pelo menos que é o que eu seguiria mais, eu acho que é isso, é você poder. O maior poder é você pegar. A coisa mais poderosa que tem, né, na verdade, é você pegar a sinergia ali das habilidades técnicas, comportamentais e emocionais de cada pessoa e você conseguir potencializar e intensificar elas no mesmo propósito. Eu acho que isso é muito poderoso, assim, na minha concepção, entendeu, Lucas? Agora, e claro, né, a questão da ambiência. Os seres humanos, eles são, nós, né, somos seres relacionais. A gente, querendo ou não, a gente vai influenciar e ser influenciados no nosso ambiente. Então, quando a gente se coloca no ambiente errado, como você falou lá no começo, né? Cara, ninguém é super-herói, né? Você vai se influenciar. Então, acho que a grande questão é a gente se colocar num ecossistema, né? Criar um ecossistema, se colocar um ambiente com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente, não necessariamente precisa ter as mesmas crenças, né? Eu acredito que os valores sim, né? De caráter e tal, mas principalmente que possam até de alguma forma serem complementares e potencializar ali o que cada um tem de melhor e levar todos ali para resultados melhores. É mais ou menos a crença que eu tenho por aí. Isso, a influência, né? A parte comportamental, emocional, enfim, fazer a pessoa se movimentar tem muito. É um vão muito grande, né, Lucas? Entre o saber o que tem que ser feito, o querer fazer, ou de fato conseguir aplicar e chegar lá. E aí entra essa parte emocional, enfim. Tudo isso eu acho que um mastermind, um ecossistema, um grupo, ele traz diversas coisas que intensificam e possibilitam que esse vão seja abreviado, digamos assim. Qual a tua concepção em relação a isso? Pô, muito maneiro, irmão. Eu acho que esse lado dos talentos, das personalidades, eu acho que ele não é tão bem explorado quanto ele deveria ser nessa ideia. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente entender que cada ser humano é diferente e que se você pegar. É porque geralmente a galera, quando pensa em mastermind, pensa tipo assim, 1 mais 1 igual a 3, como se fossem todos iguais, né? Só que na verdade não é muito por aí. É mais uma visão de um quebra-cabeça. Você quer fazer uma imagem completa e as peças têm formatos diferentes e aí você consegue chegar ali. Eu acho que assim, dentro da visão prática de você, sei lá, quero ter uma empresa, eu quero, sei lá, chegar, ou nem precisa ser uma empresa, mas sei lá, você quer ter um nível de performance em termos de esportiva, você não vai chegar sozinho, você vai precisar de um fisioterapeuta, você vai precisar, sei lá, de um personal, de uma nutricionista. Então, assim, vão ter várias pessoas que vão estar ali junto contigo e você não vai dar conta de estudar tudo de personal, tudo de educação física, no caso, de nutrição e, tipo, de saber tudo. Eu acho meio bizarro, né? É, mas eu acho que principalmente no plano das ideias, eu acho que existe uma mágica que acontece, eu estou falando mágica por uma falta de uma palavra melhor, não quero dizer de forma mística isso, mas existe alguma coisa que acontece que quando você está expondo ideias e outras pessoas expõem essas mesmas as ideias delas sobre o assunto, aquilo vai gerar alguma mistura que vai te gerar um outro gatilho, uma nova puxada de alguma coisa, e daqui a pouco você vai gerar novas ideias você mesmo que você não conseguiria ter sozinho. Eu acho que isso é a parada mais maneira. Que nem a gente está conversando aqui, você fala algumas coisas que eu nem parei para pensar,
E essas coisas que você falou me fizeram pensar em outras coisas. Eu acho que talvez essa seja até uma das grandes graças de um podcast, né? Não necessariamente desse, mas do podcast de forma geral, que são as pessoas, elas meio que conversando e tendo ideias, e o negócio vai tomando um rumo que nem quem começou a conversar imaginava que queria falar de tal coisa específica, exatamente por essa questão meio que de um mastermind. Então, eu acho que assim, trazendo de novo, voltando pro âmbito prático da parada, eu acho que é muito importante você ter com quem conversar sobre assuntos que você quer crescer. E tem que ser uma pessoa, na minha visão, que ela esteja não necessariamente na mesma pegada que você, mas que ela tenha um foco, pelo menos, naquilo, né? Não adianta eu querer conversar, sei lá, com o Henrique sobre, não sei se você gosta de pôquer, mas sei lá, vamos supor que tu gosta não gosta de pôquer, e eu gosto muito de pôquer, eu vou falar e você vai ficar assim, tá, beleza, ok. Eu acho que tem que ser um ambiente ali que as pessoas gostem e tenham interesses mais ou menos na mesma intensidade, vamos supor, sobre um assunto, para que o assunto se desenvolva e que aquilo ali vai gerando frutos. Eu acho que essa talvez seja a grande graça, porque eu acho que esse processo de cooperação que rola nesse mastermind é uma forma de você adquirir aquele conhecimento que você precisava para você aguçar o seu planejamento, que às vezes estava falho em alguma coisa e você não sabia o que, que era, para você conseguir com a persistência e o desejo, enfim, chegar naquele propósito definido. Então, eu acho que é muito importante e poupa tempo. Essa, para mim, é a grande real. Assim, você provavelmente algumas coisas você poderia perceber sozinho. Só que se você tem uma pessoa ali que está te ajudando, você vai chegar a conclusões muito mais rápido. Isso vai te poupar tempo, e tempo é, acho que, a moeda mais preciosa que a gente tem, né? E, pô, legal, Lucas. Isso aí também até puxa um gancho para um outro tema que falou de tipo, às vezes a pessoa está indecisa, que você falou que ia falar um pouco sobre isso. E eu acho que é muito por aí, né? Uma forma de poder também abreviar esse caminho, né? Essa demora, né? É você, isso falar lá no livro do Salomão, né? Que era considerado um dos reis mais sábios da história e tal, né? Que é os princípios milenares e tal. E ele fala muito isso, de você ter um batalhão de conselheiros, né? De você se aconselhar, que isso ajuda até mesmo a segurança dessas outras pessoas, você pegar emprestado essa crença ou algo que às vezes habilidade técnica ou alguma coisa mesmo que você não gosta de fazer e você poder dividir ali a carga, seja emocional, física ou técnica, e você poder tomar essa decisão mais rápido, né? E poder com isso também chegar nos resultados ali que você almeja mais rápido também. Isso é bem bacana. Maneiro, irmão. Verdade, faz sentido. E para a gente finalizar, o último tópico que eu até deixei por último propositalmente, que eu sabia que ia ter menos gente, sempre tem menos gente no final do que no começo, ele falava sobre transmutação do sexo, né? Basicamente, só para explicar para a galera que não leu o livro, não está ligado no que significa isso, basicamente é você pegar a energia sexual e você aplicar em outras áreas da sua vida, né? Eu acho que o livro ele foi escrito em 1930, por ali, né, mais ou menos. Era um outro contexto histórico, com certeza. Mas eu consigo, assim, entender o que ele quis dizer e eu acho que no mundo atual hoje, eu vejo como muita gente se atrapalha com isso. Que parece, assim, pelo menos quando eu li o livro pela primeira vez, parecia uma parada meio, tipo, fora de época, né? Eu li e falei assim, cara, isso aqui não faz muito sentido para os dias de hoje, né? Tipo, se a gente evoluiu como sociedade, eu pensava um pouco sobre isso, tá ligado? E aí eu fui pensando e eu falei, cara, não, acho que hoje, mais do que naquela época, talvez, isso seja um ponto que rouba muito é, o sucesso, né? O sucesso que eu digo não necessariamente o sucesso, mas assim, ser bem sucedido no objetivo que você trilhou ali, eu acho que é um ponto muito importante de ser falado. É, essa parte do livro de transmutação do sexo e tal, eu lembro que a gente conversou um pouquinho antes, você tinha algumas coisas ali no que você me mandou, né, que você deu sobre. Tem algum ponto que você acha relevante, que você acha que você gostaria de entrar aqui e falar sobre, enfim? Cara, esse é um tema um pouco mais complexo, eu acho, né? Mais profundo e um pouco mais polêmico até, né? Só que Com eu acho que certeza. a percepção que eu tenho hoje em relação a essa parte também sexual,
é aquilo, né? Se fala da parte biológica, digamos assim, das coisas, o nosso objetivo quando de vida, né? Propósito de vida do ser humano do ser como um todo, né? Porque nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, aquela história, né? Então acho que a parte sexual ela está enraizada na gente em relação a tudo. Hoje em dia, sem as pessoas perceberem, mas as maiores marcas do mundo já perceberam isso, que a gente, ali no nosso consciente, né, a gente tem lá o nosso ego, o alter ego, né, enfim, galera que estuda um pouco mais de psicologia entende um pouco mais disso, mas a nossa parte sexual, ela está muito relacionada à nossa compreensão de mundo, de tudo, né, e a gente poderia entrar também um tema muito prolongado aqui em relação a isso, mas de forma resumida, tudo que a gente faz tem alguma correlação com o nosso âmbito sexual. Você vai comprar um shampoo, tem empresa que hoje faz um formato de shampoo, um formato que associa um pouco as partes íntimas, digamos assim, e sem você perceber inconscientemente, você é mais atraído por aquele produto. Olha que doido. Isso não só de um shampoo, por exemplo, mas cosméticos e tudo quanto é produto. Pode ser um iPhone, uma coisa mais sexy, digamos assim, né? Tu vai comprar um perfume, ou tem por vários âmbitos, né? Hoje as empresas elas trabalham dos pontos que mais gera desejo de compra e de se movimentar é justamente conseguir trabalhar, conectar com esse impulso também inconsciente sexual do ser humano. Então, acho que isso é uma coisa muito forte, né? E, claro, também, como eu posso usar isso a meu favor também, né? Como eu posso eu mesmo usar esse... Eu acredito que a energia, como ele fala no livro, né? A energia sexual, ela, sim, pode também uma energia que, de alguma forma, também a gente ficaria muito profundo aqui, demoraria muito a gente conversar sobre isso aqui, mas ela tem, sim, conexão com a tua energia ali, principalmente do homem, que é uma energia de você, muito do trabalho, né? Muito de você conseguir ter esse ímpeto de gastar uma energia que vai por esse ponto, né? E aí tem muita gente que protege até isso, né? A galera de atleta fala que, não, a pessoa vai ter um jogo ali, ela tem que ficar meio que em jejum ali de sexo, enfim. Tem até esse âmbito que fala que essa energia sexual, ela também está totalmente conectada com a tua energia ali de foco, de trabalho, enfim. Então, aprender a como canalizar isso, né? Acredito que tem várias formas, né, Lucas? Agora, a pessoa pode ir até, se a gente voltar, falar daquele ponto que a gente estava falando anterior, né? Esqueci a palavra agora, no termo, né? Mas de você mentalizar, de você conseguir focalizar no que você quer para o futuro e depois materializar isso, eu acho que você pode trazer algumas coisas. Ele fala que o amor, o romance e o sexo são três impulsos muito fortes, né? E os principais desejos da vida que é considerado hoje, né? Que as pessoas falam na vida das pessoas é saúde, amor e dinheiro. Você trazer esses pontos e você utilizar, né? Também, claro que depende do perfil de cada um, etc., mas você utilizar isso na tua visualização, no que vai te incentivar para você se mover, usar isso para se mover e inserir isso, né, no teu plano, eu acredito que essa visualização, esse sentimento trabalhado ali de forma intencional para você chegar lá, eu acredito que pode ser um caminho, né, que você pode ajudar você a canalizar essa energia para te levar mais rápido para o teu objetivo, levando em consideração esses conceitos do livro, tá? Mas mais aprofundado que isso, acho que a gente ia ter quase que outro podcast aqui, Lucas. Perfeito, irmão, perfeito.
Cara, quando ele fala muito sobre isso, eu gostei dos pontos que você falou, mas o que veio para mim foi mais uma relação entre o seu foco principal, que é aquele propósito definido, e os desejos de forma geral que aparecem, né? O desejo sexual ele é um, mas existem vários outros vícios de comportamento, né? Vamos colocar assim, coisas que são mais primais e elas têm esse potencial, acho que, de te tirar do seu foco. Então, eu acho que rola muito, eu vejo muito isso. Por exemplo, a pessoa tem um objetivo, só que ela dispersa muita energia em busca de outras coisas, e seja o desejo sexual, seja, enfim, tem várias opções, né? Às vezes tem o álcool, às vezes são as festas, trazendo agora, saindo de 1930 lá, né, e trazendo para hoje em dia, que a pessoa se desfoca. A pessoa se desfoca. Então, eu acho que ele fala muito isso, né, de você preservar essa energia, e eu vejo muito não só pelo conceito, talvez, de uma energia interna, alguma coisa assim, que eu acho que também é válido, beleza, mas e realmente, assim, você vê que tem nos filmes, frequentemente, de boxe, por exemplo, a galera falando que no dia anterior da luta o cara realmente se priva daquilo para estar mais disposto ali no dia da luta e tal, e eu acho que é válido, né, você fazer alguma coisa nesse sentido, pode ser uma opção, mas eu acho que principalmente é um foco mental, é um foco de você não gastar energia mental buscando isso, porque a gente sabe, né, que isso exige uma energia, um tempo, um foco, alguma coisa assim, e você pegar e você meio que excluir isso da sua vida por um tempo, ou minimizar isso, ou às vezes você está num relacionamento. Tem muita gente que acredita nisso, né? Que as pessoas que são muito bem-sucedidas elas costumam ter relacionamentos muito por causa disso. Não é porque a pessoa tem um relacionamento, não é porque a pessoa é romântica ou alguma coisa assim do gênero, mas quando você está num relacionamento, sobra mais tempo, você não pensa muito nessas coisas, né, da procura, da azaração, desse tipo de coisa, que você já está ali dentro de um relacionamento, então o seu foco vai mais para outras coisas. Então eu acho que isso, assim, pelo menos foi a forma que eu entendi no livro, que ele fala de você maneirar nesse lado, você não se deixar ser dominado pelos seus desejos. Isso pode ser, a gente está falando aqui da parte sexual, mas pode ser, sei lá, você tem um desejo muito grande de açúcar, de ser viciado em doce, e aí você fica naquela ali, e você fica meio que. É óbvio que eu acho que não é tão forte em termos de gastar energia mental quanto o sexual doce, beleza? Mas assim, tem várias opções, tem várias coisas, acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Então, eu acho que é muito isso, você usar todo o seu foco disponível, a sua energia mental, que ela é finita, né? Você não tem uma energia mental infinita ao longo dos dias, né? Chega um momento que você fica cansado, sua bateria dá uma arreada, você precisa descansar, você precisa dormir. Então, você preservar aquilo para que aquilo seja investido no que é o teu objetivo principal, que é aquele propósito definido que a gente falou lá no começo do livro. Mas, cara, basicamente isso. A gente já está conversando aí, já tem 1h30 praticamente. É, mas, cara, assim, eu gostei muito do livro. Eu acho que é um livro que agrega muito. Eu acho que é um livro que, se você só ler aquilo de forma batida, talvez não te agregue tanto, mas se você começar a refletir e fazer o link entre os capítulos e pensar um pouco sobre, é um livro muito legal, que vai te ensinar muita coisa. E é isso. Eu gostei muito, recomendo para todo mundo. Uma pergunta que eu faço assim no final, se você quiser falar mais alguma coisa sobre o livro, fica à vontade. Mas eu também gosto de perguntar e o que você está lendo? Se tem algum livro que você está lendo aí hoje em dia que te chamou a atenção para você indicar para a galera? Para a gente puxar uma reta final já aqui. Perfeito, Lucas. Cara, então, só fazer só mais um adendo do que você estava falando, que eu achei bem bacana, essa questão, né, de não só sexual, né, mas como um todo do prazer momentâneo, né, que realmente eu acho que é um dos maiores ladrões de foco que tem, que é do médio e longo prazo, é o prazer momentâneo, né? Quer emagrecer, mas você quer comer um doce, né? Você quer, enfim, ter dinheiro, mas você quer gastar dinheiro no curto prazo e por aí vai, né? Então, assim, eu também acredito que é aquela história, né? Prazer momentâneo, decisões fáceis, vida a longo prazo, médio e longo prazo difíceis e vice-versa, né? Mas eu sou ainda de uma linha mais que eu acho que também acredito que tem uma quantidade ótima, digamos assim, que tipo assim, cortar total também alguma coisa, eu também não sou muito, eu não sigo muito essa linha, digamos assim, porque eu acredito que até a pessoa fala assim, ah não, agora eu só vou trabalhar igual doido, sei lá, um ano.
E eu acredito que não funciona, porque a pessoa começa a ficar na bad ali, achar que não está valendo a pena e ela começa a desviar a rota, sabe? E começa a, tipo, não sentir o senso de capacidade, de merecimento, de gratidão, que faz ela querer continuar. Enfim, só dando um adendo aí, também, cara, gostei bastante do livro, já li esse livro, Pensa em Riqueza, eu já li ele, tá até ele aqui do lado, né? Eu li ele umas 3 vezes, mas tem até, como é que é o nome, edição diferente. E o legal é que ele tem algumas diferenças aí e tal, né? Tem várias edições diferentes. Eu gostei também bastante, já li alguns livros do Napoleão Hill, quando eu li lá atrás eu me amarrei. Li esse, li o Mais Esperto que o Diabo, que é um dos que eu mais gosto também. Eu gostei também do storytelling que ele criou, né? Enfim, ele deixa naquela dúvida, né? Se ele realmente teve essa entrevista com o diabo, se é uma analogia, enfim, ele te deixa à vontade para você dar uma viajada. Então achei bem bacana. Ele traz uma linha de pensamento e em alguns insights parecidos com o Quem Pensa Enriquece, mas por um âmbito totalmente diferente, né? Então achei bem legal. Alguns tem alguns livros dele, né? Tem aquele pergaminho lá também que é bem legal, que é as leis do sucesso, né? Acho que era isso. Agora não lembro agora. Eu não vou saber te responder. Eu lembro que tem a Lei do Triunfo, eu não li esse livro, mas essa dos pergaminhos eu não conheço. O Mais Esperto que o Diabo eu gostei muito, e vai ter um episódio aqui do podcast que vai ser sobre ele, com certeza. Eu acho que vai sair em janeiro, se eu não me engano, então você que está ouvindo aí pode esperar, vai rolar. Cara, muito bom, muito bom. Você está lendo alguma coisa? Tem algum livro que você tem lido hoje em dia? Tipo assim, que você está lendo, não do Napoleão Hill, mas qualquer livro que você está gostando de ler e Ó, tal? um dos livros que eu acabei agora também, mas também é bem classicão, eu estava relendo ele, mas para a galera que está começando, por exemplo, a estudar um pouco mais de educação financeira e tal, também é uma leitura que não é um pouco assim escrita como fosse um pouco antiga, mas também traz um conhecimento legal, assim, um básico legal, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, que eu estava lendo agora há pouco tempo. Agora, para a galera que empreende, tem um livro que eu acho bem bacana, né, que é O Mito do Empreendedor, que eu acho também que, cara, para quem está aí nessa transição já de um negócio um pouco menor para um negócio maior, eu recomendo muito forte também, cara, adorei esse livro. E para a galera que gosta da parte de desenvolvimento pessoal, parte comportamental, que a gente falou um pouquinho aqui hoje também, eu recomendo um livro que é o Decifre e Influencie Pessoas, que eu também acho bem bacana, e sobre autoconhecimento e para quem quer entender um pouco mais de perfil também, achei bem legal. Basicamente isso, Lucão. Gostei pra caramba aí da nossa troca. Te agradecer mais uma vez aí o convite, cara. Foi uma honra para mim, né, estar com você e com toda a audiência aí, a gente poder ter essa troca aí e poder, né, estar junto. E tá Perfeito, chegando irmão, teu perfeito. aniversário aí, né? Tá chegando teu aniversário aí, irmão. Parabéns. Perfeito. Te aguardo lá, hein? Olha, esse Aí, podcast ó. ele vai sair, já vai ter sido meu aniversário, mas assim, quem quiser chegar lá no bar tá convidado. Então, é que eu tenho que avisar, não. Vou botar lá no Instagram, quem quiser aparecer lá de surpresa. Ó, pra galera que tá ouvindo, eu tô terminando 2 livros. A biografia do Ayrton Senna, que assim, há muito tempo não tinha um livro que eu não me emocionava lendo, e esse livro é bizarro, bizarro, muito bom. São quase 500 páginas, mas assim, cara, surreal. Eu quase chorei hoje de manhã no final dele. Ainda faltam algumas páginas para acabar, mas está bem no final. E tô lendo um outro livro que não tá aqui, que eu tô tentando achar ele, mas acho que ele tá lá embaixo, que é sobre. É um livro que acho que o tema dele, o tema não, o título dele é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que seus filhos vão agradecer por você ter lido. E é muito maneiro que ele fala sobre o processo de educação de crianças e tal. Nunca tinha lido nada sobre o assunto. Então acho que para quem quer ser pai em algum momento, quem, enfim, já é pai, eu acho que vai ser legal uma leitura maneira também. E, cara, para a gente finalizar aqui, Henrique, só falei como é que a galera consegue te achar, se a galera quer, às vezes, uma consultoria aí de negócios também, como é que a galera consegue te achar? Vende o teu peixe aí pra galera. Perfeito, galera. Ó, só me seguir lá no Henrique Chacon, né? Como tá aqui, CR, né? De casa e rato, né? Henrique Chacon, CR, o arroba.
E aí precisar ir para consultoria empresarial, né? Ou também dessa parte de performance, comportamento humano, segue a gente lá. Vai ser uma honra a gente poder ter uma troca aí também, conhecer vocês. Lucão, depois manda também o link, né, das suas blusas aí, gostei bastante, cara, vi lá. Depois quero também poder adquirir uma blusa, né? Pô, tem que estar na moda, né? Fala aí, Lucas. Perfeito. Tem que estar na moda Perfeito. também. Galera, vai estar tudo aqui aqui embaixo, tá? O Instagram do Henrique também, porque claramente vocês não vão guardar, né, de cabeça. Eu, pelo menos, não consigo guardar nada de cabeça assim. A pessoa falou. Eu tenho um problema que, isso, inclusive, é frequente. Eu tenho que ficar repetindo o nome da pessoa na minha cabeça. Porque a pessoa falou, ela terminou a frase, eu já esqueci o nome dela, se eu der mole. Então, eu tenho que ficar repetindo, repetindo. Mas vai estar aqui embaixo tudo para vocês, inclusive o link da loja vai estar aqui embaixo. E tamo junto, Henricão. Foi um prazer Lucão, estar contigo. obrigado. A gente se vê daqui a pouquinho no bar, daqui a uns 2 dias, se tudo der certo. Conto com a tua presença lá pra gente tomar um chopp. E vambora. Perfeito. Aí continua, a resenha continua. Valeu, Lucão. Um abraço. Tchau, 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 Valeu, pessoal. galera. Nossa. Tamo junto.